Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Gonçalves, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu quero convidar você para estar participando comigo da Semana Santa. Nós vamos estar aqui meditando em mensagens e em momentos da vida de Cristo Jesus. E eu tenho certeza que se você participar comigo todos os dias, ao findar essa Semana Santa, a sua vida será muito melhor. Por quê? Porque o título dessa semana é Restaurados em Cristo. E eu quero que a sua vida seja restaurada. Eu quero que você se aproxime do Mestre, se aproxime de Jesus Cristo. E se você gostar, isso é um teste, vamos dizer assim, eu quero que você compartilhe essas mensagens para outras pessoas que você sabe que estão precisando. E eu tenho certeza que ao seu lado existem pessoas que precisam conhecer mais do amor de Cristo Jesus. Então venha comigo, vamos juntos, durante essa semana, adorar ao nosso Deus e Criador. O título do sermão é Aplausos do Rei, Lágrimas da Multidão. Conta uma história antiga, uma lenda, que existia uma vila na Espanha, uma vila pequena, bem humilde, que recebeu a notícia que o rei iria visitá-los. Eles ficaram ansiosos e pensaram: o que poderemos dar de presente para o rei? Pensando muito, eles analisaram e tiveram a seguinte ideia: o que nós temos de melhor nessa vila é o vinho que nós fazemos. E então eles combinaram o seguinte: cada um, no seu lar, vai fazer o seu próprio vinho. E então nós vamos juntar o vinho de todo mundo e esse será o nosso melhor vinho. O interessante dessa história é que eles fizeram uma grande fila. O povo se sentiu animado e esperaram por horas nessa fila para derramar o seu vinho num tanque. E então eles subiam uma escada e eles chegaram no topo dessa pequena escada e tinha um pequeno buraco em cima desse tanque. E eles derramavam o seu vinho naquele buraco e enchiam o tanque. Chegou o dia que o rei chegou. E olha que legal. O rei chegando naquele local, ele foi experimentar o melhor vinho que aquele povo tinha. Só que teve um detalhe muito interessante. O rei, ele abriu aquela torneira e não teve o melhor vinho coisa nenhuma. Porque todo mundo pensou a mesma coisa. O que eles pensavam? Eles pensaram assim: eu vou guardar o meu melhor vinho e vou substituir esse vinho por água. Só que todo mundo pensou a mesma coisa. E quando o rei foi tomar, só saía água. Domingo de Ramos é um dia que nós lembramos a homenagem que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, recebeu. E nessa homenagem as pessoas aplaudiram Jesus quando ele estava chegando perto de Jerusalém. As pessoas acenaram com palmeiras, espalharam as suas roupas na estrada e diziam assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Só que no meio daquela adoração, no meio daquela alegria toda, Jesus chorou. E nós vamos aprender algumas lições com os aplausos e com as lágrimas. Olha só, todo mundo gosta de desfile. Pelo menos é para todo mundo gostar. Eu me lembro quando eu era menino, eu morava em Rolândia, que é uma cidade ao lado de Londrina, e nós juntávamos os clubes de desbravadores para participarmos do desfile do dia 7 de setembro. E eu lembro quando eu chegava, era muita emoção, a gente se posicionando ali na fila, o grupo, o clube. E então começava a tocar a fanfarra, e meu coração começava a ficar
animado, aquela emoção, aquela vibração. A gente sabe que os desfiles são momentos muito interessantes. Tem carros alegóricos, bandas, soldados, estudantes e muita coisa legal. Mas quando ocorreu aquele desfile, foi na época de Páscoa, o desfile de Cristo Jesus. A cidade de Jerusalém normalmente tinha em torno de 30 mil habitantes. Só que naquele momento eles contavam com mais ou menos 200 mil pessoas. Agora acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Lucas 19, do versículo 28 ao 31. Lucas 19, do versículo 28 ao 31. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te clamo que mais uma vez o Senhor venha nos falar através da Tua palavra, através do Teu querer, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor sonha para nós e que Teu Espírito venha nos encher da Tua vontade e que venhamos viver cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lucas 19, do versículo 28 ao 31. Olha o que diz. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado em um jumento. Jesus Cristo, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou como um rei humilde. Qualquer rei, após a batalha, entraria com um cavalo bonito. Entraria de uma forma impressionante. A história até relata Júlio César no ano de 45 a.C. Ele entrou com a sua carruagem de ouro, puxada por 40 elefantes e muitos prisioneiros. No ano de 163 a.C., Judas Macabeus também, após vencer uma grande batalha, ele entrou em Jerusalém com um cavalo enorme. As pessoas jogavam no chão ramos de palmeira e eles gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles limparam o templo, eles queimaram incenso, ofereceram sacrifícios, acenderam uma enorme menorá que ficou acesa que queimou durante 8 dias. Aquele homem se tornou um herói. Algumas pessoas chegaram a cogitar que ele era o Messias que o povo judeu esperava. Mas esse Judas Macabeus, ele foi morto em batalha e foi enterrado. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, aquele povo estava dominado pelo poder romano. Eles achavam que Jesus Cristo seria um grande libertador deles, um grande líder militar. Mas Jesus, quando ele entrou com um jumentinho, ele estava dizendo para eles assim: eu vim em paz. A minha missão não é uma missão de rebeldes. A minha missão não é uma missão de patriotas. A minha missão é uma missão de paz. A gente pode tirar algumas lições muito importantes disso. Jesus Cristo poderia usar um cavalo, poderia usar qualquer tipo de animal muito mais bonito do que um jumentinho. Mas Jesus Cristo escolheu um jumentinho, um animal pequeno, um animal feio. Ele poderia ter escolhido um belíssimo cavalo, que cavalga, que anda de uma forma bela, bonita. Mas o Rei dos Reis escolheu um jumentinho.
E sabe, ele poderia ter entrado, se fosse hoje, né, numa BMW na cidade. Mas ele escolheu um Fusca. Ele escolheu um Fiat Uno 93. Entenda que Deus escolhe as coisas humildes do mundo e despreza as coisas que para muitos são coisas grandiosas. Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos e disse para eles buscarem aquele jumentinho na cidade. E olha que interessante. O que tornou aquele jumentinho especial? Assim, o simples fato que eles disseram o seguinte: o Senhor precisa dele. Tudo aquilo que Deus usa em prol de sua missão se torna grandioso. A gente tem mais algumas lições muito importantes para entendermos. Vamos continuar lendo Lucas 19, do versículo 36 ao 40. Lá diz assim: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quem era o povo que estava participando daquele momento solene, daquele cortejo? Eram os cegos que Jesus Cristo tinha curado. Eram os mudos que agora falavam. Eram os coxos. Eram as viúvas, eram os órfãos, eram os leprosos. Aquele povo amava demais a Jesus Cristo. Até mesmo Lázaro participou deste momento. Lázaro, ele estava feliz e era ele, justamente ele, que carregava o jumentinho naquele momento tão especial. Sabe, aquelas pessoas estavam gritando, elas estavam cantando louvores, e os fariseus queriam que aquelas pessoas parassem de gritar, parassem de adorar ao Senhor deles. Isso traz uma lição muito importante para nós. Quantas vezes já quiseram silenciar o seu louvor, já quiseram silenciar a sua adoração? Você já permitiu que isso acontecesse? Talvez no trabalho, talvez na escola. A gente gosta muito de louvar a Deus na igreja. Mas se a gente louva a Deus e adora a Deus somente na igreja e não fazemos isso no nosso dia a dia, nós estamos sendo hipócritas. Aqueles fariseus chegaram em Jesus e disseram: façam o seu povo se calar, que eles parem de louvar a ti, que eles parem de te adorar. E entenda que isso foi um dos motivos com que aquele momento se tornasse um momento de alegria, mas também um momento de lágrimas. Eu quero continuar com você lendo a Bíblia em Lucas 19, do versículo 41 ao 44. Você já deve ter percebido que este é o capítulo que nós estamos estudando. Lucas 19, 41 e 44. Olha o que diz lá. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando Jesus se aproximou daquela cidade, o povo gritava e louvava
e clamava, dizendo hosanas. Mas olha o que acontece. No meio daqueles gritos, no meio daquele louvor, daquela alegria, havia um som agonizante de um coração partido. Era o coração de Jesus Cristo. Jesus estava chorando no próprio desfile. Quando Lázaro morreu, Jesus, ele chorou. Mas a palavra usada ali para o choro de Jesus é uma palavra grega chamada dacro, que é um choro silencioso. Mas aqui em Lucas 19, o choro de Jesus é diferente. A palavra ali grega é a palavra klaio, que é um choro de lamento. Jesus estava lamentando, chorando demais. Era um choro copioso e as pessoas perceberam aquilo. Por que Jesus estava chorando naquele momento? Primeiro ponto, Jesus estava chorando porque ele estava vendo uma crença superficial. As pessoas estavam seguindo a Jesus Cristo porque eles queriam facilitar a sua vida. Eles queriam que Jesus, através dos milagres, que Jesus, através do seu poder, libertasse eles. Eles tinham uma adoração interesseira em Jesus Cristo. Eles não queriam nenhum tipo de comprometimento com Jesus. Eles estavam buscando milagres. Eles queriam que Jesus facilitasse a vida deles. Eles não estavam interessados em conhecer a verdade, a palavra de Deus. São tipo aquelas pessoas que vão à igreja aos sábados, aos domingos, mas só que durante a semana continuam com sua vida desonesta, falando coisas que não têm, são hábitos de uma pessoa que tem uma linguagem pura, de uma linguagem cristã. Aliás, a vida daquelas pessoas daquela época mexeu com o coração de Jesus Cristo. E ele pensou, essas pessoas têm vivido uma crença superficial. Aquelas mesmas pessoas que estavam ali aplaudindo Jesus Cristo, pouco tempo depois, estavam vaiando Jesus Cristo. Jesus chorou também porque aquele povo tinha uma cegueira espiritual. Jesus tinha vindo para o seu povo e os judeus não conseguiram aceitar Jesus Cristo. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Ele até disse, se você compreendesse o que te traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Jesus Cristo até fez uma profecia de algo que iria acontecer em torno de 40 anos depois. E a gente sabe que Tito, o grande general romano, invadiu no ano de 70 a cidade de Jerusalém e queimou a cidade. A gente sabe também que isso foi um castigo, porque o povo não aceitou Jesus como seu Senhor. Entenda que só Jesus Cristo é aquele que pode te dar paz. E quando ele estava dizendo para aquela cidade em pranto, chorando sobre paz, não é essa paz que nós conhecemos do mundo hoje. Muitas pessoas buscam igualdade, buscam justiça e buscam paz, mas essa paz é muito diferente da paz que Jesus Cristo pode nos dar. Só Deus pode nos dar essa paz que nós podemos ouvir, sentir. É só Ele que nos dá essa paz. Entenda também que a rejeição a Jesus Cristo traz um juízo terrível. Muitas pessoas naquela época não aceitaram Jesus como seu Messias. E eu preciso dizer para você que você tem que aceitar Ele como seu Deus, como seu Salvador. Você precisa entender que Deus ele te ama e que Ele te dá muitas oportunidades. Mas você precisa reconhecê-lo como seu Rei, como seu Salvador. Aquele povo não reconheceu Jesus como seu Salvador. Não reconheceu Jesus como seu Rei. Tem uma história bem interessante que aconteceu
há mais de um século atrás, que conta que dois esportistas estavam navegando ao longo da costa da Escócia. E então, em certo momento, eles pararam e eles se perderam. E quando chegaram em terra firme, eles viram uma casa, uma cabana, e eles bateram na porta daquela cabana e pediram abrigo, pediram alimentação, e o dono daquela casa rejeitou. Ficou assustado, ficou com medo e não acolheu eles. Acontece que eles andaram mais um pouco e acharam uma outra cabana. E nessa cabana foi totalmente diferente. Eles foram acolhidos, foram recebidos. E qual foi a surpresa do dono daquela casa, daquela cabana? Quando no outro dia ele descobriu que quem estava na sua casa, quem ele tinha acolhido, era o príncipe de Gales, Edward V, que se tornaria depois o rei Edward V. Que interessante. Muitas vezes nós temos a oportunidade de receber o rei em nosso lar. Você tem recebido Jesus Cristo como seu rei? Você tem recebido Jesus Cristo como seu Salvador? Você aceita Ele como o rei da sua vida? Você o reconhece como seu Salvador? Eu quero que você abra a porta do seu coração. Eu quero que você diga, Senhor, eu quero que o Senhor more em minha vida. Eu quero te louvar, eu quero te adorar e eu quero que você seja o meu rei. Sabe por quê? Porque talvez a sua vida esteja cheia de problemas, cheia de dificuldades e você está sem esperança. Eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo é aquele que vai tirar todos os seus problemas. É o que vai te dar dinheiro. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu quero te dizer é que quando você está no vale da sombra da morte e está ao lado de Jesus Cristo, as coisas são totalmente diferentes. Ele é o seu rei. Ele quer te salvar. Ele não está preocupado somente com a sua vida aqui na terra, mas Ele quer te salvar para você viver a eternidade ao lado dele. Por isso que a pergunta hoje para você é a seguinte: você aceita Jesus Cristo como o seu rei, como o seu Deus? Nós vamos estar te mandando mensagens para você responder isso, porque nós queremos te conhecer. Nós queremos te ajudar a aceitar Jesus como seu rei, como seu Salvador. Participe conosco durante essa Semana Santa e que Jesus Cristo possa habitar no seu coração, que o Santo Espírito dele possa transformar a sua vida, para que você tenha paz, para que você tenha certeza que você está ao lado do grandioso Rei. Quero convidá-lo neste momento para orar ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo por esta mensagem de hoje, por entendermos que Jesus Cristo é o nosso Rei. Eu quero colocar Jesus Cristo como Rei, meu Salvador. Eu quero que Ele seja único. Eu quero que Ele habite em meu coração e no coração dessa pessoa que também está participando conosco dessa Semana Santa. Que o Teu Santo Espírito, bom Pai, venha nos mover para termos Jesus por completo e que sejamos dele por completo, Senhor. Que nada venha impedir essa união, que isso seja algo perfeito e que, bom Pai, a nossa vida seja uma vida completa e espiritual ao lado de Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos uma boa semana, uma Semana Santa ao Teu lado, molde o nosso coração, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana ao lado de Cristo Jesus. Nos vemos amanhã.